Pessoal, se liga aqui porque o Gustavo gravou um vídeo pro canal que saiu hoje de manhã, um vídeo muito legal sobre Jurassic Park, então confere aqui embaixo na descrição do vídeo, que é o primeiro link da descrição, assiste lá, comenta que ele vai gostar bastante, enfim, ele voltou a gravar. Chegou o dia da alegria, sim, mais um vídeo de dicas Netflix aqui pra vocês poderem aproveitar nesse momento que a gente tá vivendo, né, essa situação toda bem complicada, mas que a vida não para e pelo menos você vai ter aí séries ou filmes pra poder assistir na sua casa, né? Inclusive eu queria mandar um abraço, né, para vocês, pro pessoal que tá nos locais mais complicados, né, no caso Rio, São Paulo, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, são os lugares mais complicados de contaminação, pelo menos até a gravação desse vídeo aqui, né? Então um abraço para vocês, confia que tudo vai passar no final, beleza? Mas enfim, a gente tá aqui para indicar filmes Netflix, então já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje é dia de dicas Netflix. E o primeiro filme que a gente tem aqui para indicar para vocês é ele, No Fim do Túnel, que é um filme que eu gosto bastante, acho ele muito interessante, tem uma história muito envolvente, inclusive, que é protagonizado por ele, Leonardo Sbaraglia, que é um grande ator, né, um ator argentino, e ele tá muito bem nesse filme, né? O filme tem uma história muito inusitada e que eu vou falar agora aqui para vocês, vou contar rapidinho. A gente acompanha ali o Joaquim, que é o personagem vivido pelo Leonardo Sbaraglia. Ele é um cadeirante e cansou de viver solitário em sua velha e escura casa. Por isso, ele decidiu alugar o seu quarto para uma stripper, a Berta, né, no caso, e a sua filha Beth. Então a gente tem aí um cenário já, né, um cadeirante que mexe com computação, na verdade, e ele decidiu alugar um dos quartos da casa dele, que é muito grande e que é vazia. Ele acaba alugando para essa stripper, né, a Berta, e para a filhinha dela, a Beth. A presença das duas alegra a casa e a vida do Joaquim, mas o que ele não imagina é que malandramente tudo não passa de uma estratégia da moça e de seu namorado, o criminoso Galereto. Isso tudo para eles poderem criar um túnel embaixo da casa do Joaquim e conseguirem invadir um banco para poder assaltar esse banco ali da região. E é muito louco, porque na verdade a gente tem ali o Joaquim, né, ele tá na casa dele, trabalhando, fazendo as coisas dele, e do nada ele começa a ouvir algumas vozes de algum lugar e fica procurando, né, até o momento que ele vai conseguindo descobrir algumas coisas, ele vai tentando escutar pela parede, enfim. É um filme muito detalhista nesse sentido, sabe, nessas situações todas. E o interessante do filme é que ele é um filme espanhol, só que diretor, ator principal e roteirista são argentinos. Tudo bem, né, que falam ali a mesma língua, isso facilita bastante, mas é engraçado, né, porque é um filme espanhol, dirigido, roteirizado e protagonizado por argentinos. Os argentinos, inclusive, estão em todos os lugares, incrível. E uma coisa muito interessante desse filme é que, além das qualidades de roteiro, direção e atuação, é que a gente tem ali várias reviravoltas, né, reviravolta atrás de reviravolta, plot twist atrás de plot twist. E aí tem várias questões envolvendo os personagens, né, o próprio Joaquim é um cara um pouco traumatizado de coisas da vida dele. A Beth, que é aquela menininha que vai com a mãe pra casa do Joaquim, ela tem 6 anos de idade e não fala nada, pelo menos ali na nossa vista e pro Joaquim também. Então assim, esse é um filme de detalhes, é aquele filme que você quer saber o que vai acontecer no final dele, é um filme que tem alguns plot twists muito interessantes. Filme espanhol é sempre muito interessante, assim como o filme argentino, mesclando os dois então fica melhor ainda. Eu, por exemplo, gosto bastante desses filmes, Um Contratempo, Durante a Tormenta, são filmes que também são falados na língua espanhola e que pra mim tem muita qualidade, e esse não é diferente. No Fim do Túnel é um filmaço, e ele tem a nota 7.1 lá no IMDb, é um filme de 2016 e vale muito a pena assistir, tem lá na Netflix. Assiste nesse final de semana que você vai gostar com certeza. E o próximo filme da nossa lista aqui é ele, Grandes Olhos. Nós já falamos dele aqui no canal, ele é um grande filme que a gente gosta bastante, mas a gente já falou dele há muito tempo, por isso que a gente está trazendo de novo aqui, porque ele é um filme que merece ser assistido por todo mundo e reassistido também, inclusive. O elenco do filme já chama muita atenção, né, porque a gente tem ela, Amy Adams, e também ele, Christoph Waltz, que são dois atores, ó, magníficos, gosto bastante dos dois, acho que a maioria das pessoas inclusive, e ele é um filme de certa forma muito delicado, né, apesar das coisas que acontecem nele em relação a roubo de identidade, entre aspas, né, essas coisas todas, ele tem a sua sutileza, sabe, até porque ele mexe muito com a arte, e a arte é sutil, né, na maioria das vezes, principalmente relacionada à pintura de quadros, então esse filme ele mostra muito disso. O drama apresenta a história real da pintora Margaret Kane, que foi uma das artistas mais comercialmente rentáveis dos anos
anos 1950 graças aos seus retratos de crianças com olhos muito grandes e assustadores. Ou seja, é uma história de verdade, baseada em fatos. Essa mulher existiu, essa pintora, ela tinha traços ali bem diferentes, bem distintos do que a época queria. Era um momento muito mais clássico do que diferenciado, sabe? Esses quadros grandes hoje em dia, se você vê, tem um ar de contemporâneo, não tem aquela pegada clássica. Então, para a época, era muito diferente do que as pessoas estavam fazendo. Ela, que inclusive era defensora de causas feministas, teve que lutar contra o próprio marido no tribunal, já que o também pintor Walter Kane afirmava ser o verdadeiro autor de suas obras. E no filme a gente vai acompanhando o processo disso tudo, né? Como tudo isso acontece. Eles aparentemente de início têm uma relação boa, né, um com o outro, só que coisas como a ganância, o machismo vão acontecendo e esse relacionamento vai ficando para trás, né? O Walter começa a dizer que os quadros eram dele, que ele que pintava aqueles quadros todos diferenciados. Lógico, né? A Margaret, que na verdade era a criadora de tudo aquilo ali, e ela até deixou o marido dela usar o nome para que eles conseguissem vender. Só que tudo ficou muito maior do que eles esperavam, inclusive. Ela ficou muito famosa, ganhou muito dinheiro com tudo isso, e ele, consequentemente, também, né? Mas falava que os quadros eram dele. Esses dois atores, inclusive, estão incríveis nesse filme. As atuações deles complementam muito para que os personagens consigam ficar mais críveis pra gente, sabe? A gente acredita mais no que eles estão fazendo. A gente para de pensar que tá assistindo o filme. A gente tá assistindo ali uma história sendo contada por dois atores incríveis através de uma direção também muito boa e um roteiro muito amarradinho. Então é um filmão, cara. Um filme que tem lá na Netflix e merece ser assistido por todo mundo também. Ele tem a nota 7.0 lá no IMDb e é um filme de 2014, ou seja, não é tão antigo assim, vale muito a pena assistir, você não vai se arrepender se você ainda não assistiu. E olha que coincidência, temos Amy Adams aqui de novo. A Chegada está na Netflix. Num vídeo de lançamento de Netflix nosso, falamos dele, mas hoje a gente está aqui para indicar, que é um filme que a gente aqui no canal gosta bastante. Um filme com uma pegada ficção científica, só que diferente, sabe? Não é aquela pegada ficção que tem ação também. Lógico que tem ação em alguns momentos, mas o principal é o drama que a trama traz pra gente, olha só. Como eu já disse, de novo Amy Adams, ela protagonizando um dos melhores filmes da carreira dela, com certeza. Denis Villeneuve, um diretor que a gente gosta bastante também, é o diretor desse filme. Nesse filme ele mostrou de fato pro que veio, não é o primeiro trabalho dele, lógico, mas ele chegou metendo o pé na porta. E o filme, se você não sabe, conta a seguinte história. Quando seres interplanetários deixam marcas na Terra, a doutora Louise Banks, que é vivida pela Amy Adams e que é uma linguista especialista no assunto, é procurada por militares para traduzir os sinais e desvendar se os alienígenas representam uma ameaça ou não. Só que o problema é que as respostas para todos esses mistérios e essas perguntas pode causar muitos problemas ali para Louise ou para a própria existência da humanidade, né? E eu vou te falar que ele é um filme que eu vou levar para minha vida inteira também, né? Um filme que quando eu assisti eu fiquei maravilhado, muito também por todo o design de produção que ele traz pra gente, o formato físico dos alienígenas que são bem inovadores, são bem diferenciados, né, para os dias de hoje. Muitos filmes eles são usados às vezes como base para a própria ciência e não ao contrário, sabe? Interestelar foi assim e também A Chegada é um filme que ele é muito à frente de seu tempo, assim, na minha opinião. A forma como eles conseguem abordar essa questão extraterrestre, né, de alienígenas que vem, que tem na verdade ali uma outra perspectiva, não são aqueles seres que a gente está acostumado a ver, é única. Essa forma como eles abordam é única. E a gente tem aí Amy Adams com uma atuação incrível também por esse filme. Incrivelmente, ela não foi indicada a melhor atriz. Olha só que bizarro. Esse filme foi indicado o melhor filme na época, né? Em 2017, porque ele foi lançado em 2016. Mas ela não foi indicada por esse filme e nem por Animais Noturnos, que é um outro filme muito bom que ela protagoniza e que ela faz com maestria. Ela fez esses dois filmes no mesmo ano e não foi indicada por nenhum. Isso é bizarro, né? Mas enfim, Amy Adams é uma grande atriz e com certeza colabora muito para A Chegada ser um filmaço, um dos melhores filmes, se não melhor, do ano de 2016. E para você ter uma noção, esse filme tem a nota 7.9 no IMDb, que é um notão, uma nota maravilhosa. E se você ainda não assistiu, pode confiar. Assista esse filme que você vai ficar, meu Deus, que coisa maravilhosa, que bizarro. Tava lá na Netflix esse tempo todo e eu ainda não assisti, poxa. Mas assiste lá que você vai gostar bastante, eu tenho certeza, é um filmaço. Milagres do Paraíso é o próximo filme que tá aqui na nossa lista, que também é um filme que eu gostei bastante, sabe? É um filme que tem, inclusive, como protagonista ela, Jennifer Garner,
que é conhecida também como a De Repente, ou a 30. Christy e Kevin Bean são pais de 3 garotas, e eles vivem em uma confortável casa, junto com 5 cachorros, e acabam de abrir uma clínica veterinária, né? O que fez com que tivessem que apertar os cintos e hipotecar a casa. Eles, no caso, né, os Bean, são cristãos bem convictos e fervorosos naquilo que eles acreditam, eles vão à igreja com muita frequência, inclusive, e aí que tá, né? Eles têm essa vida padrão americana, só que algumas coisas começam a acontecer na vida deles. A Annabelle, que é uma das filhas do casal, começa a sentir algumas fortes dores abdominais. E depois de muitos exames, é constatado que a garota tem um grave problema digestivo. E isso tudo, né, essa situação toda, faz com que a Christy, que é a mãe da menininha, procure todas as formas possíveis de salvar a menina, de salvar a vida da Annabelle. E ao mesmo tempo que todas essas coisas vão acontecendo, ela vai perdendo cada vez mais a fé dela em Deus. Porque são situações muito complexas que começam a acontecer na vida dela, e ela, junto com o marido, às vezes não vê saída para determinadas situações. E acaba ficando com aquele clássico pensamento, né? Poxa, se eu faço tudo da melhor forma possível, tenho minha família, faço bem, vou à igreja, por que essas coisas acontecem comigo, né? Mas aí o filme vai mostrando um outro lado pra gente também. É um filme delicado, né? Porque aborda um tema complicado, um drama vivido ali pela família, mas ele tem um quê também de delicadeza, sabe? De sutileza. Os atores estão muito bem nesse filme, o enredo é baseado numa história real, né? Coisa que aconteceu de fato, então é um roteiro bem amarrado justamente por causa disso, né? Porque a história já ajuda. Mas assim, de fato, ele é um filme de drama que emociona do início ao fim, sabe? Você, de repente, se é uma pessoa chorona, se pega chorando com muita frequência, até porque você pensa também na sua família, nas situações complicadas que às vezes você vive também nessa situação. E esse é um filme que mostra como a gente tem que amar de fato e cuidar das pessoas que a gente ama, das pessoas que estão ao nosso redor e que importam de verdade pra gente, sabe? Enfim, ame mais do que odeie. E esses foram os filmes que a gente trouxe aqui pra vocês no dia de hoje, né? São filmes bem diferentes uns dos outros, então dá aquele print maroto na tela pra você poder assistir esses filmes no final de semana ou durante a semana também nessa quarentena. Mas pra você, hein? Qual filme mais te interessou desses que a gente falou aqui nesse vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber a sua opinião, conversar um pouquinho com você também, né? Aquele esquema. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui pra continuar acompanhando vídeos como esses que a gente traz dicas de filmes Netflix com muita frequência. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram, hein? Segue a gente lá, é isso aí, valeu!